a palavra de Deus para a sua vida é: sai fora, isso não é de Deus. Esse homem, essa mulher, é o diabo, cara, é o diabo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Não cabe a nós questionar ou até mesmo tentar entender o processo seletivo de Deus. Acho que a única coisa que nós podemos fazer é aceitar sua soberania e entender que Deus faz as coisas do jeito dele. Porque às vezes nós nos questionamos por que Deus levanta tais pessoas. E a verdade é que nós não vamos entender isso. Nós não vamos saber por quê. Quando Paulo foi levantado, por exemplo, muitos discípulos, eles achavam que Paulo não era salvo. Eles achavam que Paulo não tinha se salvado, que na verdade tudo aquilo não passava de um plano para poder perseguir os cristãos. De tal modo que quando Jesus manda Ananias se levantar para poder ir lá e fazer aquilo que Deus pediu para fazer, que era ir lá e curar Paulo, Ananias pergunta a Deus se Deus não sabia quem era ele. E aí Deus tem que dizer para Ananias: olha, óbvio que eu sei quem é ele, e eu sei também aquilo que eu estou fazendo através da vida dele, ou o que eu irei fazer através da vida dele. O problema é que no meio dessas pessoas que Deus levanta, existem Paulos, mas também existem homens que não foram levantados por Deus, e que por usar o nome de Deus nós pensamos que foram. Homens que na verdade são falsos profetas, e que pelo fato deles dizerem que estão servindo a Deus, pelo fato deles dizerem que estão fazendo a vontade de Deus, pelo fato deles estarem pregando a palavra de Deus, muitas pessoas escutam, muitas pessoas ouvem, muitas pessoas até mesmo seguem. O problema é que esses homens, eles não estão pregando a sã doutrina, eles não estão pregando a verdade, eles estão pregando ensinamentos que não são de Deus, são coisas que são contrárias à palavra de Deus. E às vezes o óbvio, ele precisa ser dito. E nós estamos em um período assim, em que o óbvio precisa ser dito. Sabe, há alguns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, em qualquer igreja que você fosse, qualquer igreja, no Brasil, até mesmo fora dela, as pessoas sabiam o que era certo e o que é errado. Porque o evangelho, ele era pregado constantemente. E as pessoas ouviam constantemente sobre aquilo que era pecado e aquilo que não era pecado. Sobre aquilo que era certo e aquilo que era errado. Mas no passar dos anos, ou com o passar do tempo, hoje nós vemos que as pessoas, elas não mais sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que eu estou dizendo que o óbvio às vezes precisa ser dito. As pessoas, elas começaram a acreditar que elas podem viver para Deus, servir a Deus do jeito que elas querem, porque esses homens, eles têm ensinado isso, que o que importa, o mais importante é que você seja feliz e não aquilo que você faz, porque Deus quer que você seja feliz, porque Deus quer, Ele almeja mais do que tudo a sua felicidade acima de tudo. Mesmo que para você ser feliz você esteja quebrando princípios que são contrários à palavra dele. É isso que é ensinado hoje, infelizmente. E essa manhã eu acordei pensando nisso. Eu estava com um texto que eu queria compartilhar com vocês, algo que eu queria compartilhar, e Deus falou muito forte no meu coração nessa madrugada sobre algo. Cara, a gente tem que pregar o que é simples de novo. A gente tem que pregar aquilo que é óbvio, aquilo que não precisava ser dito. E aí eu acordei tentando fazer um vídeo aqui, pensando em fazer um vídeo para falar de um outro assunto, e Deus ficou colocando essa palavra no meu coração, que foi aquele momento onde Jesus encontra a mulher samaritana, que eu estou até com a minha Bíblia aqui, para você ver aqui, ó, a Bíblia está aqui, estava meditando nesse texto. Jesus encontra a mulher samaritana e eles começam ali a ter um diálogo,
um diálogo sobre o poço. E em todos os momentos Jesus está tentando ter contato com ela, entrar na vida dela, fazer parte da vida dela, mas em todos os momentos ela está ali bloqueando Jesus com outra conversa. Jesus tentando falar sobre ela, sobre a profundidade da alma dela, e ela saindo fora do assunto, entrando em outras conversas, querendo falar sobre o poço, se o poço é dos judeus, se é dos samaritanos, se é de Jacó, se é de Abraão. E o que eu vejo é que as pessoas, elas estão assim hoje. Deus quer tratar do seu pecado, Deus quer tratar de coisas profundas, mas você fica fugindo, sabe? Não, Jesus, meu problema é esse. E Jesus está insistindo para poder falar de um assunto que está te incomodando. Sabe, você vê que o incômodo da alma daquela mulher, eram os problemas que ela tinha. E aí, em um determinado momento, Jesus se cansa. Jesus se cansa e ele vai bem na ferida. Bem na ferida. Ele olha para ela e diz assim: vai lá e chama seu marido. Vai lá e chama o seu marido. E ela diz: não, eu não tenho marido. E aí ele diz: dissestes bem, você não tem. Já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. E é nesse ponto que eu queria entrar. Quantas pessoas hoje estão vivendo em adultério? Pessoas que dizem que gostam de Deus, que amam a Deus, ou até mesmo que dizem que servem a Deus, que estão vivendo em adultério, e que isso incomoda, sabe? Isso machuca, isso traz uma agonia, mas que não entra no assunto. Finge que está tudo bem, que é normal, porque as pregações hoje, as pessoas já relativizam mais, não é algo tão... As pessoas hoje casam 5, 6 vezes, né? E dentro da igreja, às vezes até pastores são casados 3, 4, 5 vezes. E aí eu fiquei me pensando assim, cara, você já sabe o que é real, você já sabe que isso é pecado, você já sabe que... Por que você não larga? Por que você não larga aquilo que não é da vontade de Deus para a sua vida? Por que você não larga aquilo que já te incomoda? Você sabe que está errado. E por mais que você escute pessoas, pregadores, homens, ou vamos dizer assim, falsos profetas, né? Dizendo, não, tudo bem, não tem problema, você sabe que está errado. Você está aí com esse cara aí que já se separou várias vezes, que arrebentou a vida da outra mulher que estava, e agora está arrebentando sua vida, arrebentando sua alma, te deixando jogada no chão, como se tivesse sido atropelado pelo tempo, pelas mágoas, pela angústia, coração apertado. Ao invés de largar, você fica procurando uma saída mais fácil. Sai fora. A palavra de Deus para a sua vida é: sai fora. Isso não é de Deus. Esse homem, essa mulher, é o diabo, cara. É o diabo. Você não se sente mais bem, não se sente feliz, sua alma está arrebentada, seu coração está angustiado. Sai fora. Não é para você, não é da sua vida. Enquanto você ficar insistindo nisso, sua vida vai ir por água abaixo. E aí você vai ficar se perguntando o seguinte: por que Deus está permitindo passar por isso? Por que Deus está me deixando nessa situação? Por que Deus está me colocando nessa vida? E aí você não vai encontrar a resposta. Porque a resposta que você quer, que Deus vai vir, vai intervir e vai te dar tudo aquilo que você espera receber, mas a felicidade da sua alma, a angústia que você tem no seu coração é justamente por causa da situação que você está vivendo. Então, a palavra que eu tenho para você essa manhã é: sai fora, siga em frente, abandone o seu pecado, vai lá e desamarra isso. Porque enquanto você não fizer isso, sua vida não vai mudar. É como eu disse, o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio hoje é aquilo que as pessoas não mais escutam.
O certo virou errado, o errado virou certo, e aí você tem que vir aqui e dizer o que tem que ser dito. E o que tem que ser dito é isso. Sai fora. Isso não é certo, não é de Deus para a sua vida. Aí você vai dizer assim, mas eu não consigo ficar sozinho. Ou sozinha, né? Tanto faz. Eu não consigo ficar sozinho. Cara, Deus tem alguém para a sua vida. Alguém que é certo, alguém que vai ser certo no momento certo. Mas esse encontro ele só vai acontecer quando você estiver verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. E não tem como se fazer a vontade de Deus fazendo aquilo que é errado. Porque enquanto você estiver fazendo aquilo que é errado, você vai estar indo completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus para sua vida. Você nunca vai ver na sua vida Deus te dando conselhos para poder permanecer com alguém que não é certo. Sabe, o casamento ele é uma aliança que Deus faz entre um homem e uma mulher e é abençoado por Deus. A Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio. A gente entende biblicamente que existem situações em que tem de haver um rompimento. Eu estou falando de alguém que está com outra pessoa que não pertence a ela. Aí eu te pergunto, se o desgraçado desse cara arrebentou a vida da ex-mulher dele, ou da mulher dele, se ele consegue trair a mulher dele com você, você acha que ele te ama de verdade? Se fez isso com ela, não vai fazer isso com você também? Porque eu estou usando o mesmo sentido da mulher samaritana. Jesus vira e fala com ela assim, olha, você foi casada 5 vezes, mas o que você tem agora não é seu. Ou seja, ela estava com um homem casado. E aí, cara, eu estou falando para um homem que está com uma mulher casada. E eu estou falando para uma mulher que está com um homem casado. Sai fora, cara. Sai fora. Eu não preciso te dar motivos, não. Você sabe que tá errado. Em frente, cara. Siga em frente. Deus tem o melhor para a sua vida.